Porque o Evangelho não é só palavra, é compaixão, é cuidado, é compartilhar aquilo que temos com quem mais precisa. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Heróis da Fé de hoje. Nós hoje temos a honra e o privilégio de receber uma mulher incrível. Ela vai se apresentar. Como é que tu te chamas? Pai do Senhor. Eu chamo-me Linda Avelina Francisco. Amém. Mãe Linda, como carinhosamente nós já chamamos. E seja bem-vinda, mãe. Muito obrigada. Então esse é o nosso canto, um momento para conversarmos, aprendemos um pouco mais daquilo que a senhora é. Para mim, a senhora é uma heroína da fé, só para que fique mais claro, por tudo aquilo que eu já ouvi falar, por tudo aquilo que eu tenho visto através da sua vida aqui na igreja e em outros locais que tive a oportunidade de servir com a senhora. Então, talvez para começar, eu gostaria de saber um pouco sobre a história da sua conversão. Sei que a senhora já é mãe de muitos filhos, de uma família super abençoada, conheceu a Jesus já numa idade assim, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais da sua história. Amém. Bom, Pai do Senhor, eu me converti. Os meus pais eram crentes, mas aqueles crentes tradicionais. Nós crescemos a ouvir que existe um Deus, existe um Jesus que nos cuida e que já fomos crescendo assim, já na fase adulta, entrei em algumas igrejas, onde eu não encontrava esse Jesus, eu encontrava outro tipo de Deus, aquele Deus de prosperidade, mas o próprio Jesus não conseguia ler. Mas depois, em 2017, por força dos meus filhos, porque os meus filhos foram primeiros a virem para a igreja onde congrego, que é a Visão Cristã. E eles me diziam: mãe, o que você procura, você encontra na nossa igreja. Mas eu resistia, aquela coisa de que já estou há muito tempo, então vou recomeçar, conhecer novas pessoas. Mas afinal não tinha chegado o tempo de Deus. Então, num belo dia, eu disse: não, eu não estou a fazer nada aqui. E decidi vir para aqui, nem eles sabiam que eu estava aqui. Foi numa terça-feira, no culto de estudo, de ensino, não? Então, entrei aqui e não quis sair mais daqui. Então, de 2017 para cá, eu conheço um Jesus que não conhecia antes. Conhecia um Jesus que queria ajuda, um Jesus que queria um pouco de água, um pouco de linha vermelha, um pouco de folhas para pôr no umbigo de bebês. Então aqui eu encontrei um Jesus puro e esse que eu sigo. Assim foi minha... Resumindo, foi assim. E naquele mesmo dia, quando chegou aqui no culto de ensino, tomou a decisão de aceitar a Jesus, teve de vir para aqui em frente, ou só mesmo no seu lugar? Na minha mente eu já tinha aceito Jesus Cristo. Então eu não fui à frente. Mas como as pessoas me conheciam aqui por ser mãe de filhos que estavam aqui, e perguntaram-me: eu visito? Eu disse: não, vim para ficar. E foi assim, não fui para frente, eu só disse: vim para ficar. Estou aqui até hoje. Amém. E quantos anos mãe tinha nessa época, 2017? Já não sei fazer os cálculos, porque eu tenho 59 agora. 59. É só fazer os cálculos, assim. Já era crescida, já era madura. É. E como é que foi essa fase de transição do falso evangelho, que já vinha vivendo anos atrás, e agora no verdadeiro evangelho, no evangelho puro, como a senhora mesma disse, que veio e encontrou aqui na igreja? Como foi essa fase de transição? Porque nós sabemos que quando tomamos a decisão de seguir a Jesus de maneira mais séria, há muita coisa que nós precisamos deixar para trás para necessariamente abraçarmos coisas novas. Na verdade, até nós nascemos de novo, temos que aprender, temos que começar a nos alimentar de forma correta. Então, como é que foi essa transição para a senhora? Não foi muito difícil. Como eu disse, eu já tinha meus filhos cá e que muita coisa que não me deixavam fazer em casa. Então eu escondia, fazia coisas que para eles não ver, porque eles ficavam ofendidos. Diziam: mãe, está a fazer o quê?
mãe, para que isso aí? Mãe, por que tem que ir nos cultos assim, mãe? Ali é tão simples, você não precisa nada disso. Eu olho aqui, já passam acho 5 anos ou 4 anos, que me sinto, ai, encontrei tudo. Amém. Encontrei tudo, não sei onde eu estaria, né? Amém. É. Amém. E uma das coisas que eu acho muito incrível é ver como a senhora tem uma família muito linda em Cristo Jesus. Graças a Deus. Todos os seus filhos estão aqui. Graças a Deus, todos eles casados. E a senhora agora é uma vovó. É verdade. De 6 netos. É verdade. Para além de outros netos, né? Então eu acho isso muito incrível mesmo. E uma coisa que a senhora pode nos contar que Jesus impactou demais na sua vida nessa fase da conversão. Assim, eu assim de uma maneira muito assim detalhada não posso, mas ok. Quando me converti, eu vi alguma mudança que aconteceu e que eu não dependia mais de ninguém. Quer dizer, porque eu tenho meus filhos e qualquer coisa eu consultava algumas pessoas. Quando eu estivesse doente, por exemplo, eu consultava como é que eu faço, como é que se faz isso, porque ouvia mais pessoas do que ajoelhar, não é? Então comecei a desligar essas coisas de consultar as pessoas e de ouvir a opinião das pessoas. Comecei a conversar mesmo com Deus. Comecei a pôr em prática o Mateus 6,6. Eu fechava-me no quarto, se é para chorar, chorava lá e saio de lá com uma paz e conseguia me livrar de qualquer que seja a situação. E até hoje foi uma primeira experiência que eu tive. Parar de consultar. Sim, ou de pedir a opinião das pessoas. Exatamente, pessoas erradas às vezes. E uma das coisas que deu para perceber é que agora nós estamos a conversar, a senhora falou de ti, dos seus filhos, a senhora é casada, é solteira, e quando aceitou a Jesus, tinha lá o seu esposo. Pode nos contar um pouco sobre isso? Amém. Eu sou separada, eu me separei antes de conhecer Jesus. Eu sempre tenho dito às amadas que se eu conhecesse Jesus antes, eu acho que eu não estaria separada. Ou ele ia sair, não seria eu a dizer, eu vou sair. Mas continuaria com os joelhos no chão. Amém. Eu separei-me com o pai dos meus filhos e vim ficar entregou todos os filhos, fiquei com os filhos e criei com eles. O mais novo tinha 5 anos, agora tem 25 anos. Sim. Amém. E depois de aceitar a Jesus, nós sabemos que existem feridas ao longo da nossa caminhada que vão preenchendo, vão criando vazios, na verdade, em nossos corações. Então a senhora sente que Jesus, ele veio e preencheu tudo aquilo que a senhora possivelmente tenha passado. Sim, preencheu. Bom, depois de eu estar na igreja onde eu estou, eu fui ter primeiras conversas que eu tive com a pastora Eliane. Me abri com ela e me abri em soluços, porque ela, durante os estudos fomos vendo que você não pode se envolver com ninguém. Se você se separa, você não pode se envolver mais com alguém. E eu, na tentativa de ter mais alguém para cuidar de mim, dos meus filhos, me envolvi com alguém, mas depois vi que não, eu prefiro ficar sozinha.
Eu dizia, então eu pequei, porque isso foi adultério, eu separei do meu marido, mas depois me envolvi com outras pessoas. Então ela diz, todas as coisas que você fez na ignorância ficam para trás. Não sabe o alívio que eu senti. Imagino. Ficaram para trás. Agora o que você vai fazer a partir de agora é o que conta. Então, depois passou. Passou. Porque éramos até inimigos. Quando falássemos era discussão. Mas agora somos amigos. Glória Muito a Deus. amigos. Glória Muito a Deus por amigos, isso. sim. Amém. E hoje nós temos a honra, na verdade, de tê-la como uma das nossas maiores referências a nível da igreja, Glória a Deus. de se doar ou de cuidar daqueles que são os necessitados. Então gostaríamos de ouvir um pouquinho como foi a sua trajetória. Sabemos que em 2017, sim, aceitou a Jesus. Na verdade, se permaneceu firme, seguindo, embora já tivesse ido para outras igrejas, mas seu compromisso começou a melhorar. Então, hoje a senhora é diaconisa, mas quero ouvir um pouquinho sobre sua trajetória, sobre o obrelato, como se sentiu quando foi levantada, se lembra o ano também, e quais são as áreas que sempre despertaram a sua atenção na casa do Senhor para poder servir. Amém. Acho que passando 2 anos e pouco é que fui levantado para o obreiro. E eu estava, mas eu acho que eu sentia que eu trabalhava mais antes de me darem o título. Não sei porquê, não me perguntem porquê, porque eu não sei. Mas eu dizia, mas por que me chamam para ser obreira? Eu perguntava aos meus filhos, vocês já estão aí há muito tempo. Eu mesmo posso ser obreira ali. Eu não domino toda a Bíblia, então como é que eu vou ser obreira? Você já está a fazer a obra. Então o resto Deus vai tratar consigo. O Senhor sempre faz isso. Confunde os sábios, então é por isso que a mãe está lá. Então mantenha aquilo que você vinha fazendo, não é para alterar nada. Então comecei a servir, mas antes, eu acho que a pergunta que fez foi de que... As áreas que vinha servindo ou que chamaram sua atenção na igreja. Eu, desde de meninice, eu sempre me preocupei com o próximo. De maneiras que quando eu fosse à escola, assim, né, eu via carros a passar, mas via pessoas idosas com pau a andar, e dizia, mas esse carro não podia parar para levar ele, eu podia me deixar, mas agora esse senhor, por que ele não leva esse senhor? Eu punha-me a chorar e às vezes ia ter com ele. Para onde você vai? Eu vou para lá, longe. Eu dizia, não, eu não posso te acompanhar porque eu estou aí na escola. Mas vai, cuidar do carro. Ele dizia assim, sim, filha, obrigado. Então, eu sempre me preocupei com o próximo. Com o próximo. Sim. E quando chegou aqui na igreja, logo começou a servir nessa área ou a servir em outras áreas? Porque a senhora também canta. Mas antes, o que eu fazia? Eu sempre servia assim. Eu saía de serviço, por exemplo, ia diretamente para o hospital, sozinha. Ia visitar. Meu foco era aqueles que não têm familiares, aqueles que faziam necessidade. Só que na altura também não sabia que dar dinheiro era suborno. Eu dava dinheiro ao servente, estou a pedir para lavar aquele senhor, estou a pedir para mudar lençóis aquele, e a tua família não. E uma das vezes fiquei muito triste, um senhor que aceitou Jesus ali, eu mandei fazer a confissão, ele aceitou Jesus, ele no dia seguinte foi lá, disse, eu já estou melhor, eu aceitei Jesus e eu já não tenho medo. Eu posso morrer, eu sei onde vou. Sabe, comecei a chorar ali. Eu disse, não, você pode ter uma oportunidade, Deus pode salvar, você pode sair daqui bem, não pode pensar que vai. Eu disse, não, eu
eu ia de ir embora, eu não ia sair daqui. Mas estou tão feliz que nem a dor eu não estou a sentir. Glória a Deus. Então eu, quando vou lá no dia seguinte, não, eu ia 2 vezes por semana. Ia segundas e quarta. Ok. Então ele chegou lá, me deram roupas dele, disseram que olha, aquele senhor faleceu. E fiquei tão triste. Triste, né? Muito triste. Vim para aqui, para a igreja, eu contei para a pastora. Ele disse que não, você fez o seu trabalho. Não quer dizer que você tenha que dar a vida a ele. Quem dá a vida, ele é que sabe por que isso aconteceu, mas já fizeste a sua parte. É verdade. Então, uma das histórias que me aconteceu que me marcou muito. Portanto, eu ia às visitas, como dizia, sim, ia mais às visitas ao hospital. Ao hospital. É. E a sozinha, sim? Ia sozinha. Não sabia que tinha que ir com alguém. Depois eu aprendi que não tem que andar pelo menos 2 pessoas. Sim. Exatamente. Então eu ia sozinha, que já me conheciam, e no hospital já me conheciam. E uma das coisas que nós vimos nascer aqui na igreja, não sei há quantos anos, talvez há uns 3 anos atrás, não tenho assim certeza, é o Departamento Belém. Sim, E quando o Departamento Belém vem, começa a atuar na igreja, eu me lembro muito bem que a senhora foi convidada a se tornar a líder do Departamento Belém. Amém, amém. Então, como é que está a ser o trabalho do Departamento Belém? Já dá para perceber que já vinha desde antes fazendo isso, desde mais cedo, sempre se preocupava com os mais necessitados. Como é que está a ser o trabalho no Belém? Tem todo trabalho a desafios, mas o trabalho vai bem. Nós continuamos a nos cuidar, a cuidar aqueles que têm um pouco menos que eu, porque não vamos dizer que temos ricos, mas aqueles que têm menos que os outros. Mas, fazemos esse trabalho não apenas na igreja. Na igreja temos um grupo que nós temos assistido, mas periodicamente temos ido às ruas, aqueles desfavorecidos, rejeitados pela sociedade. Temos ido assistir, às vezes levamos mudas de roupa, levamos um prato de comida. Queríamos que eu fosse mais, só que os recursos é que têm sido difíceis, mas com aquilo que nós conseguimos, continuamos a fazer o trabalho. E qual é o foco do Departamento Belém? Tem só determinadas, vamos dizer assim, um determinado sexo? É só para mulheres, é só para homens, é para adultos, é para crianças? Todos. É para todos, tanto mais que temos também assistido a uma escola, identificamos uma escola, onde tem crianças que não têm posses para comprar cadernos, pastas. Então identificamos, fizemos isso no primeiro ano, não, no segundo ano da criação de Belém, visitamos 50 e agora foram 100 crianças. Agora, esse ano? Sim. E para que escola foram? A escola primária de Esturro. Ok. Sim, por ser nosso vizinho, não dá para nos irmos longe, enquanto aqui nas Barbas temos pessoas a passar por necessidade. Então, uma das coisas que eu gostaria de, talvez, pedir que a senhora explicasse um pouco mais é como é que fazem para angariar fundos para determinadas atividades. Por exemplo, esse ano conseguiram material para 100 alunos, é isso? Sim, sim. Então, como é que chegaram esses recursos até o Departamento de Belém? Também, nós temos feito peditórios, alimentação, porque também assistimos uma vez por mês, aqui na igreja temos assistido uma vez por mês as pessoas carenciadas, viúvas, órfãos e outros necessitados. Esses, grande parte vem mesmo da própria igreja. A igreja já está sensibilizada no primeiro culto, no culto de Santa Ceia já traz primícias e fazemos os kits, distribuímos. Mas as outras atividades, nós temos feito peditórios, não só a igreja, mas também fora, alguns amigos nossos que ajudam, têm ajudado.
Vamos dar recursos para... Então, sempre é por base daquelas pessoas que se sensibilizam com a causa e decidem apoiar o departamento. Exatamente. Conseguem reunir e dão àqueles que precisam. Amém. E também temos visitado, falando das atividades, né? Sim, sim. Temos feito visitas à cadeia central. Também levamos... Na cadeia central temos trabalhado mais com as mulheres. Por recomendação mesmo da cadeia, né? Não sei se é porque os homens são mais agressivos. Então temos assistido e levamos também algumas mudas femininas e assistimos. Temos feito visitas também 2 vezes por ano. 2 vezes por ano? Sim. E quando vocês vão para esses locais, por exemplo, na escola, para dar o material nas cadeias para assistência, além de levar algum material, o que mais acontece nesses encontros? Nós coordenamos com o Departamento de Missões, né? Amém. Porque não basta associar só a fome, né? A fome vem no dia seguinte, horas depois. Então levamos a palavra do Senhor lá. Tem tido envolvimento dos pastores, dos líderes. Muitos irmãos têm estado lá, não é só o departamento como tal, mas é toda a igreja que se envolve quando se trata disso. E pessoas costumam aceitar a Jesus após a palavra ser ministrada? Aceitam, sim. Mas sabe que no tempo de Jesus, muitos perseguiam Jesus por causa de fome, né? Exatamente. Então, eu não quero falar redondamente que tem sido assim, mas alguns aceitam. Outros vão mais pelos bens que nós levamos para lá. Isso é natural de acontecer. Se aconteceu na época de Jesus, imagina agora conosco. E qual é o sentimento que a senhora tem quando realiza essas atividades? Como é que a senhora se sente? Sente que está a viver o propósito que Deus tem para a sua vida? Eu tenho glorificado a Deus por isso. Eu sinto ver um sorriso de uma pessoa que está a receber as duas coisas, receber a palavra, receber o bem. É muito gratificante. Ver a pessoa ficar feliz por uma coisinha que você pode considerar até que seja uma coisa pouca, mas ver a alegria é muito gratificante. Eu imagino. O coração fica... Meu Deus, se eu pudesse fazer mais. É verdade. E, por exemplo, tem muitas pessoas que eu acredito que estão a nos assistir e também gostariam de poder ajudar. Que conselho a senhora deixaria para essas pessoas, né? Porque dar nem sempre é fácil. Nós, como pessoas, estamos sempre precisando de alguma coisa. Se a sua renda, por exemplo, é de 1.000 meticais, quando chegamos aos 1.000 meticais, já queremos uma renda, por exemplo, de 3.000 meticais. As necessidades, elas só vão aumentando. Como conseguir nos desprender e conseguir olhar também para o próximo? Que conselho a senhora daria, né? Para aqueles que gostariam de poder fazer, não fazer mais, mas pelo menos começar a contribuir, a ajudar os mais necessitados? Um dos mandamentos do Senhor, primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, acima com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. E se você ama, não ama apenas de palavras. Vê esse momento como um momento de quê? De mostrar o amor ao próximo. Porque de amar com palavras, muitos já baixam os do mundo, principalmente. E quer dizer, o mundo às vezes mostra-se mais, embora com outros objetivos, se apoiam mais do que nós. Nós dissemos, eu te amo e termina aí. É verdade. Então, esse exercício de amor, de dar o pouco que tens, ninguém tem pouco que não possa dar.
Ninguém tem muito que não possa receber. É um ditado lá do mundo. Então, se você quer colher, semeia. Amém. E semear é isso, é dar. O pouco que tiveres, mesmo se você estava a dar o exemplo de 1.000 aqui, se você tirar 50, você vai perder. Não. Aqueles que dão, será que dormem à fome porque deram, ofereceram? Acredito que não. Não. Deus sempre providencia. Amém. E quando a senhora, por exemplo, vai se deitar, né, por alguma situação, tem de se levantar, o que que lhe move? Por exemplo, se tem uma agenda, uma atividade, o que lhe move para acordar, ir atrás, para poder estar naquela atividade e ajudar uma família? Eu sempre se coloco no lugar de outra pessoa. Se, se eu estiver a passar por essa situação que eu gostaria que me fizessem, Amém. então isso aí me levanta, não. Eu gostaria de alguém vir ou conversar, ou venham orar comigo, ou me dar alguma coisa. Então isso aí me levanta. Às vezes que fico constrangido, às vezes fico com receio. Quando quero ajudar alguém, vejo essa pessoa precisa de ajuda. Mas será que vai me entender? Ou vai se sentir Ou vai sentir menosprezado, rebaixada? rebaixado, E exatamente. muitas vezes tenho passado por isso. Então eu fico, às vezes vou orar, Senhor, me mostre quem está a precisar. Aquele fulano não está a precisar. Porque hoje em dia é muito difícil ver que essa pessoa está a precisar, está a gritar por socorro. Às vezes coisa, pouca coisa. Por quê? Porque muitos de nós vivemos de aparência. Você vê mesmo essas coisas que são tão caras, você até aqui, às vezes nem da pessoa, não comeu, não tem nada em casa. É verdade. Você repara assim, esse está bem aqui, está muito bem. Então você não consegue descobrir. Então por isso eu sempre oro, Senhor, mostra-me, Senhor. E o Senhor Mostra tem que te aquela... mostrado? Às vezes mostra. Amém. Amém. Eu sinto às vezes, né, senhores, senhores, Senhor, eu fico tão feliz às vezes. Quando a pessoa acolhe, eu fico... Eu queria ser muito rico para ajudar, Amém. mas com o pouco que eu tenho feito aquilo que é possível. Amém. Glória a Deus. Então, nós já chegamos ao final, né, do nosso episódio. Queremos agradecer a sua presença, mãe. Dizer que para mim a senhora é uma heroína da fé. Deus tem lhe usado muito e eu acredito que Ele continuará usando a senhora para alcançar muito mais pessoas. Então, eu também quero pedir para que a senhora possa orar. Orar não somente por aqueles que são necessitados, mas para que Deus venha tocar, na verdade, naqueles que querem, estão dispostos a ajudar. Que assim como a senhora mesma disse, que não olhando para si, olha para as outras pessoas, se coloca no lugar dessas pessoas. Então, que Deus ele possa levantar e despertar uma geração, seja de homens, seja de crianças, de jovens, na verdade, que são a maior parte daqueles que temos acompanhado, para poder expressar o seu amor não apenas com palavras. Amém. É muito claro nós vermos em João 3,16 que Jesus ele se entregou, então ele tomou uma atitude, Amém. não foi só de palavras, mas ele se entregou em favor das nossas vidas. Então é algo visível na sua vida, olhar para essas pessoas. Eu sei que a senhora não trouxe aqui tantos testemunhos das quais eu conheço, mas eu sou muito grata por ter já aberto seu coração e por ter já aceito, né, esse convite. Amém? Amém. Então, queria pedir para que a senhora orasse e vamos terminar. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. E continue te enchendo de muita sabedoria e que consigam alcançar muitos corações através do seu programa. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus. Em Jesus, nós teremos Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por seu amor incondicional. Obrigado pelas suas misericórdias, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, sempre
com os necessitados. Nós sabemos que o Senhor falou na sua palavra que nós sempre teremos pobres, mas que o Senhor possa ajudar esses pobres, Senhor, principalmente a ouvir a sua palavra, Senhor, que possam ser tocados, não sejam pobres apenas de roupa, de comida, mas no espírito também, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos que possa tocar aqueles que podem ajudar e não fazem por algum receio, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te amamos, te adoramos, te bendizemos. Somos sempre gratos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, mãe. Amém. Deus abençoe. E a você que esteve nos acompanhando, até o próximo episódio. Deus abençoe.